E o escudo desse exército é a Bíblia. Porque quando estávamos em oração lá no Santíssimo, há poucos minutos, o Anselmo mostrou uma palavra, a qual Deus colocou no coração dele, a qual dizia que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E quantas vezes temos sido igreja só de palavra, só de grupo de oração, até mesmo só na missa. E Deus também nos diz, através do seu santo corpo, do seu santo sangue manifestado na Eucaristia, de que Ele não te quer, irmão, uma igreja pagada, mas Ele pede que nós sejamos uma igreja missionária. O Papa Francisco disse isso durante o período de jornada mundial de juventude. Eu não quero uma igreja fria, mas sim uma igreja missionária. Então peça a Deus agora, para que você possa ser igreja São João Batista, não Mateus, que toca bateria na igreja São João Batista, não a Tati, que toca violão, o Eduardo, que toca guitarra, mas que possamos ser a igreja São João Batista, que possamos ser esse projeto de evangelização, a qual a maior riqueza que poderemos ganhar são as almas. Peço mesmo para que você possa ser um cristão que não só proclama com palavras, mas sim com a sua vida, aquele que vai a pessoa que precisa. Eu tenho certeza que você gostaria que uma pessoa estivesse aqui do seu lado nesse momento. E por que ela não veio? Por que ela não está aqui? Como te ouvi dizer, o coração dela está fechado. Então consagre essa pessoa agora, consagre essa família, as pessoas do nosso bairro, um bairro tão desacreditado, um bairro tão excluído perante a sociedade, mas é um bairro a qual Deus escolheu para derramar as suas bênçãos e as suas graças. Então peça, Senhor, para que te tire do comodismo, para que você seja só aquele cristão de pão, aquele que esquenta o pão, aquele que como cristão chega em casa, sua vida não chegou à mesa, as pessoas da sua volta não veem uma pessoa diferente. Então, Senhor, meu Deus, com o teu Espírito
fazer a qual só o Senhor sabe. Que Ele possa ser eco, Senhor Jesus, da tua vontade. Que Ele possa ser, Senhor Jesus, a tua boca. Agradeço, Senhor Jesus, pelo sim dele, Senhor Jesus. E peço, Senhor Jesus, que através da poderosa intercessão da Virgem Maria, Ele possa ser conduzido por ti, Senhor Jesus, a dizer aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que esperamos, não aquilo que queremos, Senhor Jesus. Que Ele possa ser canal de graça na nossa vida durante essa pregação, Senhor Jesus. E que, como Maria Santíssima, Ele possa ser sacrado a trazer a sua imagem, Senhor Jesus, a nós, Senhor Jesus. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos nos assentando então. Espírito, enche a minha vida, Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me teu ser. mais uma vez. Espírito, Peça ao Senhor. enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Ergue as tuas mãos, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu Há mais ou menos 17 anos, Deus me chamou a retornar à igreja, porque na verdade eu fui criado dentro da igreja. Meus pais todos os domingos me levavam para a missa, levavam para a igreja, e depois, quando eu fiz uma determinada idade, eu me afastei de Deus e em seguida eu me redescobri aqui na igreja São João Batista. Eu pude acompanhar quase toda a história da igreja aqui, porque na verdade eu vi a sua construção, eu vi os momentos que eles estavam furando esses buracos da igreja, e ali começavam a surgir novas coisas. Eu tinha a idade, se eu não me engano, do Tiago, mais ou menos, ou uns 3 a 4 anos que eu devia ter, e eu me lembro de quantos homens se empenhavam todo sábado, domingo, porque eles trabalhavam durante a semana toda, se empenhavam no domingo para poder fazer a igreja. E vinham para cá, furavam um buraco, faziam as amarrações, as ferragens e enchia toda a igreja. Ali já tinha começado a construir um sonho. Me lembro também antes dela estar começando a fazer, quando estava isso aqui, era apenas manguezais, eram algumas mangueiras que tinham aqui. A gente estudava nesse colégio aqui, no coleginho aqui em frente, então a gente brincava nessas redondezas aqui, tudo só tinha uma barraquinha aqui de madeira, que foi quando começou a igreja mesmo. Ainda tem algumas fotos lá das pessoas mais antigas lá em casa, de quando eles começavam a fazer as reuniões debaixo dessas madeirinhas ali, uma telha de amianto, e o pessoal começou ali a se reunir, a rezar, a cantar, a fazer alguns grupos, e quantas vezes Deus foi já fecundando a partir daí. Hoje a gente para e olha para a igreja de São João Batista, a gente já vê praticamente uma igreja grande, diante daquilo que nós já vimos lá atrás, algumas pessoas já puderam presenciar. Mas só que Deus não tem só isso para nós. Assim como o Átila mesmo disse aqui, Deus não tem só esse pedaço para nós e aí tudo bem, acabou, já é o suficiente. Não. Deus, Ele quer nos ver uma comunidade ainda maior, não só em extensão e tamanho, mas também em crescimento espiritual.
Porque o mais importante para a igreja é que ela esteja aos pés de Jesus, o resto é resto. Deus faz o restante. Assim como Maria e Marta, Maria ficou aos pés de Jesus, e Jesus disse: olha, a melhor parte que Maria escolheu, porque isso não vai ser tirado. E de fato, uma característica de uma comunidade é o fervor espiritual, é o fervor pelo trabalho, é o fervor pela oração. Essa comunidade tem todas essas quatro qualidades. Uma comunidade orante, uma comunidade que persevera e que trabalha, e uma comunidade que permanece aos pés do Senhor. Eu tenho andado por outras comunidades e tenho visto quantas comunidades deixam de estar na presença de Deus, se preocupando apenas com outras coisas. E essa comunidade aqui em São João Batista tem uma característica tão gostosa, que é justamente essa, de abrir o coração para experimentar Deus. Apesar de ser uma comunidade que fica afastada das outras, mas na verdade é uma comunidade que, se nós trabalharmos bem, se nós nos dedicarmos, ela vai ser uma explosão dentro de Itaperu. Porque imagine só, pessoas que vêm de outros lugares e que participam conosco e que experimentam, não querem mais deixar, né? Nós podemos ver quantas pessoas estão de outros bairros e que estão aqui na igreja conosco, participando das missas, participando dos eventos, participando das coisas. Não é porque nós queremos, é porque Deus nos dá essa qualidade. E a qualidade que é dada por Deus, ninguém pode tirar. O chamado que é feito por Deus, ninguém pode tirar de nós. Você, eu, nós temos um chamado de Deus, e ninguém pode tirar esse chamado. Talvez possa acontecer com você, como o Átila mostrou aqui, uma nota de R$20. Talvez você possa estar massacrado, talvez você possa estar humilhado, talvez você possa estar magoado, ferido, minado na sua fé. Mas tenha a certeza, você é escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus para fazer essa comunidade fecundar na presença dEle. E pesa para mim hoje aqui, é claro, o tema justamente de falar dos dons e dos carismas que Deus derrama sobre nós, para que nós possamos descobrir qual é o nosso dom. Porque a maior dificuldade do ser humano é ele descobrir o dom que ele tem para poder viver. Porque hoje nós vemos quantas pessoas que são médicos e são insatisfeitos com a sua profissão. Quantas pessoas são doutores, são isso, são aquilo, e são insatisfeitos e dizem: olha, minha vida é um inferno, eu não sou feliz, eu não sinto prazer naquilo que eu estou fazendo. Mas por quê? Porque não perguntou para Deus qual era a sua vocação lá no começo, qual era o seu chamado, qual é o seu dom. Deus distribuiu dons sobre cada um de nós, dons em proporção. Então, Deus não nos chamou apenas para ficar ali sentado na cadeira e sem fazer nada. Não, Deus nos chamou a desenvolver o nosso dom, e aí em prol de um bem comum, que é em prol do crescimento da igreja e do crescimento de todos nós. Por isso eu queria que você pegasse comigo lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, no versículo 4. E eu gostaria de pedir isso a Deus, que Ele possa nos dar essa visão daquilo que Deus tem preparado para nós. Diversidade dos carismas, a diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro por fim a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então nós observamos que é um único Espírito, porém que Ele distribui esses dons sobre nós, esses carismas sobre nós. Então cabe a nós fazermos fecundar eles, fazermos fecundar esse
dons em nós. De repente você pode me dizer assim, Tim, mas eu não tenho dom de nada. Eu vou te falar que não, que você tem dom sim. Assim como o Átila disse o quê? Que às vezes você tem o dom de colocar essa cadeira aqui, de acertar o lugar, que às vezes está tudo bagunçado. É um dom que na verdade você precisa ir se descobrindo e começar a exercitá-lo. Porque se você não exercita, como é que você vai poder desenvolver? É a mesma coisa no colégio, gente, quando você começa a estudar. Se você não chegar em casa e começar a escrever, a ler, a fazer o dever de casa, você vai aprender? Não. Então, da mesma forma, você precisa exercer. Exercer para que você comece a desenvolver. Como nós conhecemos um ditado, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele faz o quê? Capacita os escolhidos. E o mais importante hoje é você se sentir um escolhido para que Deus possa te capacitar. Nós não podemos ficar colocando obstáculos e dizendo assim, mas eu não consigo, eu não posso, eu não vou fazer. Pelo contrário, você precisa ir que Deus vai te capacitar. Eu me lembro como aconteceu na minha vida, por exemplo. Quando eu comecei a participar aqui na igreja, eu não sabia fazer nada. Eu ficava olhando assim o pessoal construindo, fazendo as coisas, eu ficava lá parado de lá olhando e vendo eles fazendo. Até que em determinado dia Deus começou a me chamar ao ministério de música. E ali eu comecei a me dedicar, a buscar, a procurar, a tentar aprender, perguntava a um, perguntava a outro, e comecei a me dedicar. Quando eu vi, Deus já tinha me dado esse dom para poder tocar. Só que talvez eu poderia ficar satisfeito e dizer assim, poxa, eu já estou tocando na igreja, então já está bom. Mas não, eu quis ir além, eu disse, eu vou começar a cantar, porque eu não cantava, era desafinado. E meu pai várias vezes falava comigo assim, você só vai tocar para os outros cantar, porque cantar mesmo você não serve não. Mas eu disse para ele assim, pai, mesmo o Senhor que me deu o dom de tocar, Ele vai me dar o dom de cantar. Não sei quando, se é agora, se é depois ou se é depois, mas eu quero, eu vou conseguir. E Deus ali foi me ungindo, foi me capacitando, ao mesmo tempo quando aí ungiu eu estava cantando. Mas aí eu não parei nesse satisfeito com isso, não. Eu falei, eu quero mais, eu quero ir além, eu quero mais. E aí Deus me deu a capacidade de aprender outros instrumentos, me deu a possibilidade, a oportunidade. Só que eu não parei ali, eu falei, não, eu quero mais, Senhor, vai me dando porque eu quero. E Deus me deu a graça do dom da oração. Então, Deus ele foi me acumulando de dons, mas não porque eu fiquei parado lá sentado na minha cadeira sem pedir Ele, não, gente. Deus me conhece, sabe como eu sou teimoso e insistente. Se eu quiser uma coisa, eu não vou desistir fácil, não. Talvez até me deu essa oportunidade, essa possibilidade de ter esses dons, porque eu fiquei perturbando tanto Ele. Ele falou assim, olha, para esse rapaz parar de me encher o saco, então toma aqui, vai lá. Mas eu me lembro quantas vezes eu chorava dentro de casa sozinho e pedia a Deus, Senhor, me ajuda, me fortalece. Me dá, Senhor, porque eu preciso. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, na minha caminhada, nesses anos aqui na igreja, nunca diga não para as coisas que Deus te chamar. Nunca diga não. Eu me lembro, já vi quantas pessoas dizerem não. Ah, porque eu não posso. Ah, porque não dá. Meu irmão, para Deus te desenvolver, você tem que ir. E não importa se nas primeiras vezes você vai fazer mal, não importa se você vai errar, não importa se você vai falhar, porque Deus ele é fiel conosco. Nós é que às vezes somos infiéis com Ele, mas Ele permanece fiel conosco. Então por isso é importante que você queira ir além, que você queira ir ao encontro dEle e pedir para que Ele possa te ungir e te capacitar. Porque quando você persevera no caminho de Deus, Ele vem te acumulando de graças e de dons e de bênçãos. Não importa se o tempo vai passar, quantos anos vão passar, mas uma hora Deus vai exercer na sua vida o dom que Ele precisa exercer. Quantas pessoas aqui na igreja não tinham dom de pregação e hoje eu vejo algumas pessoas pregando maravilhosamente bem? Por quê? Porque é Deus quem acumula com os dons. O que eu não posso é ficar sentado no meu banco e dizendo que Deus não me dá capacidade nenhuma, que eu não sei fazer nada. Meu irmão, você precisa começar.
Se você começar, Deus vai dar todo o restante. E hoje eu vejo, como por exemplo, Deus foi me acumulando de dons, não para que eu me exalte, para que eu me engrandeça, ou para que eu me sinta melhor do que ninguém, não. Porque o dom, gente, o dom não é para você mesmo. O dom, os carismas são para uso. A palavra está nos dizendo lá, ó. Vamos voltar lá? No versículo 7: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. O dom não é exclusivamente da pessoa, porque no que vai adiantar eu saber tocar violão se eu ficar só dentro do meu quarto tocando? Vai adiantar alguma coisa, gente? Vai servir para alguma coisa? Não vai. Por isso então o dom, ele é para uso do bem comum, é para que as outras pessoas possam também experimentar aquele dom que eu tenho. Então de repente tem uma pessoa que escreve bem, mas ela fica sem escrever, vai adiantar? Não vai. Agora pelo contrário, se ela se coloca à disposição, me dá aqui que eu faço o cartaz que precisa, me dá aqui que eu faço isso, que eu faço aquilo outro, ela está exercendo o dom, e aí começa a acontecer o quê? Os milagres. Começa a acontecer as coisas boas, porque você começou a colocar em comum. Foi justamente aí se dá a verdade de como é comunidade, a união entre nós. É colocar tudo em comum, para que aconteça o que? O bem comum a todos. Todos possam usufruir daquilo que cada um tem de bom. Não existe uma pessoa que não tenha nada de bom na vida, gente. Até mesmo a pessoa que já fez maldade com os outros, outro que fez isso, outro que fez aquilo, todos nós temos o nosso lado bom, aquilo que nós sabemos fazer de melhor. Agora é importante que a gente descubra isso e coloque em serviço de todos. Eu poderia hoje, diante daquilo que eu já aprendi na minha vida, estudando, aprendendo o instrumento, eu poderia hoje dizer e falar assim: eu não vou ensinar ninguém, eu não vou mostrar meus segredos a ninguém, eu não vou mostrar isso ou aquilo outro no instrumento. Mas vai adiantar? Eu vou morrer e vai ficar sem ninguém conhecer, sem ninguém aprender. Mas ao contrário, se eu passo para o outro, se eu ensino para o outro, quando eu morrer, eu tenho certeza que vai ficar lá os frutos. Essa semana nós podemos ter a oportunidade de observar isso numa realidade secular. Qual? A do Chaves, a do Roberto Bolonhos, que morreu. Por quê? Ele deixou uma história que ele construiu, uma história com falhas, com erros, mas também uma história com acerto, com ensinamento. Hoje a gente pergunta quantas pessoas aqui não já assistiram Chaves um dia, pelo menos, não já experimentaram lá nas historinhas do Chaves um aprendizado e um ensinamento? Vários. Então é assim que acontece quando nós colocamos o nosso dom em proveito comum de todos. A nossa memória não morre. A pessoa pode morrer, mas a história fica, gente. Por que hoje várias pessoas estão rendendo homenagens a um simples homem que era humano como nós e que era pecador como nós? Por que as pessoas hoje rendem homenagens ao Roberto? Por quê? Porque ele foi uma pessoa de exemplo. Pode ter seus 1001 defeitos, mas de uma coisa nós podemos ter certeza: ele foi um exemplo para as pessoas. Assim também nós na igreja precisamos ser exemplos para os outros, mesmo que a gente não fique para sempre, mas se nós deixamos o exemplo lá na frente, nós vamos ver o resultado. E é por isso que é importante para nós hoje abrirmos o nosso coração para nós colocarmos o nosso bem em comum. Às vezes a gente tem um dom de organização e o outro é meio não tem. Aí o que a gente faz? Eu já tentei, mas ele não quer, então larga ele se virar para lá e quebra. Não, pelo contrário, a gente precisa insistir. A gente precisa tentar novamente, insistir para que justamente a igreja de Deus possa crescer. Eu estou pegando um contexto lá fora, um contexto secular, mas na verdade, se nós trouxermos esse contexto para dentro da igreja, o contexto de um ajudar o outro, nós vamos ver que a nossa comunidade vai ser um estouro, como sempre a Laí diz. Essa comunidade é um estouro. Essa comunidade, ela tem força.
Por quê? Porque depende de nós o colocar em comum os nossos dons. Mas de fato não é assim que acontece conosco. Quantas vezes nós colocamos obstáculos para poder fazer as coisas para Deus? Quantas vezes nós não deixamos Deus agir na nossa vida para que possa crescer mais? Meu irmão, você está acostumado a vir na igreja no sábado, no domingo, todo sábado, domingo, ou no sábado ou no domingo, aí você vem, senta, assiste, escuta o padre e volta para casa da mesma forma. Deus te ungiu e te deu uma capacidade, te deu um dom que é para você colocar em proveito comum da comunidade, não para você ficar parado e sentado no banco. O banco já está no lugar certo, específico dele. Você não é banco, nós não somos banco. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos ao ponto de nós podermos fazer essa obra crescer. Essa obra que é a Igreja São João Batista, essa obra que é essa comunidade, nós podemos fazer crescer. Eu não posso esperar do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me esforçar. Eu preciso lutar pela igreja, para que ela possa crescer. Vocês podem perceber, se você chegou e colocou essa cadeira aqui, ó, ela não vai sair dali se ninguém tirar ela. Ela vai ficar no mesmo lugar. E quantas vezes nós somos assim, como cadeira? Os outros nos colocam aqui e a gente fica parado sem fazer nada. A gente continua no mesmo estágio. Nós devemos ser diferentes. Nós somos pessoas e nós precisamos crescer espiritualmente. E como é que se cresce espiritualmente? É se dedicando, é buscando, é rezando todos os dias. São metas que a gente precisa colocar na nossa vida. De repente você não tem um tempo para poder você rezar todos os dias, 1 hora, meia hora, mas de repente 2 minutos, 3 minutos que você tiver, você pode abaixar sua cabeça e dizer assim: Senhor, toma o meu dia que eu estou te entregando ele agora. Já é a oração. Já é a oração, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar durante todo esse dia. Mas por que a necessidade então de nós colocarmos num bem comum? Vamos continuar no versículo 12, para que nós possamos descobrir essa realidade. Comparação do corpo e dos membros. Porque como o corpo é um todo, tendo muito membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres. Todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse: eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse: eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros, como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés: não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários, e os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro, com mais cuidado. Os que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu a maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo, e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo,
e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja de Deus constitui primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Amém? Amém. Palavra do Senhor? Graças a Deus. Então nós podemos perceber como que Deus ele é perfeito nas coisas que Ele faz. Talvez a minha irmã Zezé aqui, ela possa dizer assim: ah, mas eu não faço parte dessa comunidade porque eu não me sinto parte. Ela vai deixar de fazer parte da comunidade, gente? Por ela falar assim? Não vai. A mesma forma, o Sebastião tem que falar assim: não, porque eu hoje eu já não faço tanta parte. O Bastião vai deixar de fazer parte? Não vai. Assim somos nós diante da igreja. Nós somos um corpo, a igreja é o corpo. Nós somos os membros. Então, para que esse corpo esteja perfeito, todos os membros têm que estar bons. Quando você está sentindo a dor na perna do seu corpo, você consegue dormir e descansar direito, gente? Quando você está sentindo uma dor na coluna, você consegue comer, se alimentar bem? Não. Aquela dor fica te incomodando, você fala assim: nossa, minha coluna está doendo muito, eu não estou conseguindo nem andar direito. Porque o que Deus nos falou ali através de Paulo? Que se um membro é revestido de carinho, todos os outros membros vão sentir carinho. Mas se um membro é maltratado, todos os outros membros vão ser maltratados também, apesar da gente não perceber. Então, por isso que nós precisamos aprender a não falar mal uns dos outros, a não detonar uns aos outros como comunidade, porque senão nós estamos destruindo o nosso próprio corpo. Quantas vezes nós somos os primeiros a propagar os defeitos do nosso corpo, que é a igreja? Quantas vezes aconteceu um problema dentro da igreja? Por que aconteceu isso lá? Fala com fulano aqui, fala com fulano lá, fala com fulano lá. Aí eu te pergunto: precisou de alguém de fora para espalhar a notícia? Ou para espalhar aquele problema? Não precisa, porque os próprios de casa estão falando mal. Você já pensou se você começar a falar mal da sua esposa para os outros de fora? Você pode ter certeza que eu não te dou 6 meses para ter outra pessoa morando com a sua esposa. Eu me lembro de uma mulher que ficava reclamando do seu marido com a outra mulher, com uma amiga dela. Não deu 6 meses, a colega estava com o marido dela. O marido dela era tão mal porque ela sempre falava mal dele. A outra pegou e falou assim: já que ela não quer, eu quero. Então a gente tem que aprender a parar de falar mal dos nossos. A gente tem que aprender a falar bem dos nossos. Corrigir sim, mas não falar mal dos outros. Porque quantas vezes eu viro e falo assim: ó, ô Zezé, vem cá. Aí eu vou lá com a Zezé e falo. Aí a Zezé passa para o outro, aí o outro passa para o outro, aí o outro passa para o outro. Quando a pessoa de quem eu estou falando mal chega perto do Jefinho, o Jefinho já vai ficar com receio com ela. Não, porque me falaram isso dele, eu não vou nem conviver com ele direito, não vou nem falar nada. Isso obstrui o nosso relacionamento com o irmão, gente. Isso obstrui a nossa vivência espiritual. Então, por isso eu preciso ter coragem de falar com o outro. Então, se eu tenho visto algo que a Zezé está fazendo, que ela não gostou que eu faça, é melhor que a Zezé chegue perto de mim e fale assim: Odinho, eu não gostei daquele jeito que você fez assim, assim, assim. Eu achei que não ficou legal. Porque a correção fraterna é importantíssimo dentro de uma comunidade. Mas a fofoca e a calúnia não. A fofoca e a calúnia não precisa, gente. Porque a fofoca e a calúnia só destrói. Agora a correção fraterna, ela edifica e ela faz crescer. Assim como Jesus falou numa leitura há uns domingos atrás, dizendo: se você for ofertar, fazer sua oferta diante do altar, e se lembrar que tem alguém que tem algo contra ti, deixa a sua oferta lá e vai lá e resolve, para depois você voltar. Então Jesus mostrando a verdadeira necessidade da correção fraterna. Mas ao mesmo tempo hoje, nós precisamos arrancar isso do meio de nós. Porque o que acontece? Eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece. Sempre o arroz e feijão na casa do outro é melhor do que o da sua casa. Na sua casa você reclama que quer um pedaço de carne, mas quando você vai comer na casa do outro lá, poxa, que arroz, que feijão. Rapaz, eu nunca comi um hambúrguer tão gostoso
tem gente boa na família. A minha família não, tem esse aqui que é pinguço, tem esse aqui que fala mal de todo mundo, tem esse aqui que fala palavrão, tem esse aqui que fala mentira. Gente, pelo amor de Deus, fala para mim quem é que não tem na família alguém que fala palavrão, levanta a mão para mim. Quem é que tem na família alguém que não bebe, fala para mim, levanta a mão. Quem é que tem na família alguém que não briga com ninguém, que a família é toda certinha, levanta a mão para mim. Ninguém. Todas as famílias são iguais. A nossa impressão é que às vezes a gente acha que a vida do outro é melhor do que a nossa. A gente olha e vê o cara lá com um carro zero, a gente fala assim, poxa, a vida do cara tá boa, hein? Vai ver para você ver se não está devendo até o fio de cabelo da cabeça dele, para você ver. Para ele poder estar andando lá. Vai ver quantos dias ele não teve que ficar sem comer, ou sem fazer isso, sem fazer aquilo, para poder comprar um carro. Porque a gente sempre pensa que a vida do outro é melhor do que a da gente. Então a gente precisa tirar isso de dentro de nós. Meu irmão, a vida que Deus te deu é a melhor. É a melhor vida que você possa ter. Você só tem que aprender a viver ela. Porque se você fica preso na vida do outro, você não consegue viver a sua própria vida. Quantas pessoas se mataram devido a viver preocupado com a vida do outro? A não viver a dele. Olha, eu estou preocupado hoje porque o Jefinho está desenvolvendo na igreja. Mas eu não estou gostando disso não. E aí eu vigio o Jefinho o tempo todo. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. O Jefinho, para ele poder estar crescendo assim, ou ele está roubando, ou ele está traficando, eu vou vigiar ele. Aí vigio o Jefinho ali 24 horas por dia para poder ver se acha algum defeito para poder acusar, porque eu não acredito na vida do outro. Olha quantas horas eu vou perder da minha vida para vigiar o Jefinho, gente. E eu vou deixar de viver a minha própria vida. E é isso que hoje está acontecendo no mundo. A gente está deixando de viver o chamado de Deus na nossa vida porque a gente está preocupado com o outro que está do nosso lado, que está crescendo mais ou que está crescendo menos. A gente precisa arrancar isso de dentro de nós para que os dons de Deus comecem a funcionar. Quantas vezes a gente não coloca isso na nossa cabeça? Porque olha, fulano lá já está com a vida boa, mas a minha não está boa assim. Um dia eu vou chegar lá. Então, na verdade, não tem necessidade disso, porque Deus nos capacita a cada um de nós. Deus é um Deus que Ele brilha o sol, tanto para os maus quanto para os bons. Não é porque você é isso ou você é aquilo que você vai ter mais diante de Deus do que o fulano que não participa da igreja. Deus, Ele é justo, Ele não é injusto. Ele não nos dá de acordo com o nosso merecimento, Ele nos dá de acordo com a nossa perseverança. Ele não nos dá porque nós merecemos, não. Se nós formos ver, nós não merecemos nada, mas Deus nos cumula de dons sem nós merecermos. Eu, você, nós não merecemos o dom que nós temos, mas o dom é dado por Deus e é de graça. E é por isso que nós precisamos fazer gerar esse dom. É por isso que nós precisamos fazer gerar esse dom na nossa vida, para que aconteça um crescimento mútuo entre nós. Hoje, como comunidade São João Batista, nós precisamos arrancar de nós esse sentimento de individualismo que hoje o mundo prega. Qual o sentimento de individualismo? Aquele de que só acontece se você fizer, se você não fizer, não acontece. Nós não podemos trazer esse sentimento dentro do nosso coração. Deus, Ele age em todos. E olha só, e Ele ainda faz melhor ainda do que alguns fazem. Eu não posso me achar que eu sou melhor do que ninguém aqui na igreja. Sabe por quê? Porque senão Deus vai lá e pega uma criancinha, capacita ela vai fazer o quinto, o décimo daquilo que eu estou fazendo. Porque é Deus quem capacita o ser humano, não é o ser humano que se autocapacita. É Deus quem capacita aqueles que Ele escolhe. O importante é que nós nos coloquemos na presença de Deus. E hoje nós precisamos dessa presença de Deus na nossa vida. Hoje nós precisamos pedir a Deus: Senhor, tira o meu olhar que às vezes fica vidrado na vida do outro e eu não consigo desenvolver os dons que o Senhor me deu. Tira de mim, Senhor, às vezes que eu acho que a família do outro é perfeita e que a minha não é tão boa assim. Porque eu não me dou bem com meu pai, porque eu não me dou bem aqui na igreja, porque o meu santo não cruza com fulano de tal. Ô meu irmão, minha irmã, que santo, rapaz. A única coisa que você tem dentro de você é o Espírito Santo. Não é santo nenhum não, velho. O santo está lá no altar, está lá no céu intercedendo por nós. Agora dentro de você não tem santo nenhum não, para você poder cruzar com o outro, porque o meu santo bate com o santo da pessoa. Pelo amor de Deus, gente, é Deus quem nos dá a capacidade de nós vivermos o amor e a expectativa. Eu posso dizer para vocês hoje assim, se hoje a amarrada não
porque cada um tem o seu valor dentro dessa igreja. O valor, às vezes, de não fazer isso ou de não fazer aquilo, mas o valor de estar presente como igreja, porque isso é ser igreja. A igreja não depende de estar apenas como um tipo de pessoas, apenas como eu vejo em outras igrejas que eu tenho ido e levado o projeto de música. Às vezes a igreja só tem velho, às vezes outra igreja só tem jovem. Nós precisamos conseguir unir as forças. Quais forças, gente? A força de uma pessoa idosa, anciã, que sabe e que tem experiência na vida. A força que um jovem tem porque ele não tem medo de nada, ele vai em frente. A alegria de uma criança, porque a criança traz alegria dentro do ambiente e ela alegra nos momentos que estiver triste. E a animação daqueles que às vezes empolgam uma comunidade para que ela possa fazer. Então hoje nós não podemos ser uma comunidade apenas de jovens, uma comunidade apenas de crianças, uma comunidade apenas de idosos. Não, nós precisamos ser uma comunidade atuante, que ela abrange todos os âmbitos, desde o mais velho até a criancinha de colo. Nós precisamos fazer essa nossa comunidade crescer. Eu me lembro quando a primeira vez eu fui coordenador da música aqui, e eu me lembro como a característica Deus me conduzia a fazer isso, a ter um grupo de música para cada domingo e com qualidades diferentes. Talvez as pessoas possam dizer assim: mas o apostolado é tão isso, o pessoal que canta na missa e tal, as crianças ficam tão enjoadinhas cantando só aquelas músicas de criança. Meu irmão, mas é um domingo para cada qualidade, um domingo para cada qualidade. Um domingo que o pessoal mais velho cantar, eles vão estar atingindo as pessoas que são da qualidade deles. Umas crianças que estiverem cantando vão atingir as crianças que são da qualidade delas. Os jovens estiverem cantando, eles vão atingir a qualidade da idade deles. E é isso que é importante para que uma comunidade cresça e desenvolva os seus dons. E desenvolva a sua capacidade espiritual. Por isso é importante para nós termos isso. Agora, se nós começarmos a uns criticar os outros, como é que nós vamos conseguir desenvolver o nosso ministério? Como é que nós vamos conseguir desenvolver os nossos dons? Nós vamos estar com um corpo defeituoso. E como é chamada a pessoa que tem algum defeito no corpo? Como que a gente fala? Deficiente físico. Por quê? Porque a pessoa não consegue se movimentar direito, a pessoa não consegue andar direito, não consegue enxergar direito, não consegue falar direito. Mas é importante para nós o que hoje nós temos uma igreja defeituosa, com problemas, gente. Nós vamos sempre ter problemas, mas hoje nós precisamos corrigir as nossas limitações como igreja São João Batista. Hoje nós precisamos tirar de dentro de nós aquelas coisinhas que a gente já carrega já há vários anos do nosso coração e que acabam nos atrapalhando ser uma comunidade viva e atuante, uma comunidade viva na fé e uma comunidade orante. Nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Eu preciso tirar o obstáculo que me impede de eu lidar bem com a Fabiana. Eu preciso tirar a dificuldade que me impede de lidar bem com a Juliana. É claro que eu estou só citando exemplos assim para a gente poder entender, mas na verdade é importante que nós tiremos de nós aquilo que nos obstrui crescer como igreja. Se eu vejo a pessoa do apostolado, que bom, eu quero respeitar ela na hora da oração do texto. Eu não tenho que chegar na igreja falando e conversando alto porque estão só rezando o texto. Da mesma forma, se aqui no salão tiver o grupo de oração, porque eu sou do apostolado, porque eu sou do grupo tal, eu chego ali, vou bebendo água, vou falando, conversando alto, nem esquentando a cabeça, e a pessoa rezando aqui na frente. A gente precisa desenvolver esse respeito uns com os outros, porque através do respeito vem o amor. Se eu souber respeitar o lado da Juliana, pode ter certeza que em nenhum momento a Juliana vai querer me desrespeitar, porque ela se sente respeitada e amada. E é isso que nós hoje, como comunidade, precisamos arrancar do meio de nós, para que os dons possam crescer. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: meu irmão, qual o dom você tem almejado? Qual o dom você tem buscado? Qual o dom você tem pedido a Deus?
Deus? Qual dom, gente? Pensa aí. Qual dom você tem pedido a Deus? Qual dom? Qual dom? Amor? Sabedoria? Obediência? Mais qual, gente? Qual mais? Qual dom vocês têm pedido a Deus? Mais uma coisa, para a gente fechar essa pregação. O maior dom de todos. Vai? Vocação. O maior dom de todos, eu vou falar agora. O maior dom não é a pregação, não é o curar, fazer milagres, não é o tocar, o cantar, o ministrar, ou o fazer obras estupendas na igreja. O maior dom não é esse. O maior dom está lá no versículo 31. Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos um caminho mais excelente de todos. É o caminho que o Olaí vai estar falando para nós. É o caminho do amor. O amor supera todas essas coisas. O amor supera a briga entre um casal. O amor supera a briga e traz o perdão entre irmãos de comunidade. O amor faz-nos crescer na paz, na alegria e na constância da fé. Por isso então que é importante maiormente é que nós nos amemos uns aos outros. Amemos a Deus e amemos uns aos outros, como a nós mesmos. Aí tudo vai acontecer, tudo vai surgir e tudo vai imperar no meio de nós. Por isso vamos ficar de pé então. Porque eu quero pedir a isso a Deus, para que Ele nos dê a libertação espiritual, para que nós possamos crescer nos nossos dons. Meu irmão, não fique satisfeito. Se você só lê na igreja, não fique satisfeito. Se você só participa do texto dos homens, que eu olhei que a camisa azul agora não mandei, não fique satisfeito só com o texto dos homens, não. Dedique-se mais, busque mais, cada vez mais crescer, até mesmo o próprio dentro do grupo mesmo, tente crescer cada vez mais. Se você faz alguma coisa dentro da igreja, tenta fazer 2, tenta fazer 3, porque com certeza se você estiver fazendo as coisas dentro da igreja, você não vai abandonar ela. Difícil é quando você não faz nada dentro da igreja, você só fica sentado no banco, aí você começa a desanimar. Tem dia que você está com vontade de ir, tem dia que você não está com vontade de ir, tem dia que você dá ânimo, tem dia que não dá. Eu me lembro quantas vezes eu vim tocar na missa, eu vim tocar no grupo sem vontade, querendo ficar dormindo dentro de casa, querendo ficar assim, querendo ficar assado, mas eu falava assim, é meu compromisso, então eu tenho que ir. Querendo ou não querendo, isso faz você perseverar. Eu desanimo de caminhar na igreja, mas também não faz nada na igreja, chega ali, senta e fica lá escutando, vendo isso, vendo aquilo e volta para casa da mesma forma. Por isso procure se enganjar dentro da igreja. Nós temos tantos grupos dentro da igreja. Nós temos aí o apostolado, o grupo jovem, Cristo Vive, Servo do Senhor, Legião de Maria. Nós temos tantos grupos que se eu fosse enumerar aqui seria muitos. Mas eu tenho certeza que tem um grupo desse que você vai poder ajudar. Com as suas mãos, com a sua voz, com a sua presença, você vai poder ajudar. Porque é Deus que comanda dos dons. Feche seus olhos nesse momento. E eu quero pedir essa libertação a Deus. Eu quero pedir essa libertação a Deus, Senhor. Se hoje, Jesus, nós estamos presos a nós mesmos, presos, Senhor, ao irmão, presos à vida do outro, eu quero te pedir que o Senhor esteja nos libertando agora. Porque nós, Senhor, no final, nós não iremos responder pela vida do outro, nós iremos responder pela nossa vida. E é por isso que eu quero te pedir, Senhor, no final desta manhã, que o Senhor esteja nos dando a graça de experimentarmos, Senhor, essa libertação, essa liberdade, para que possamos crescer nos dons e nos carismas que o Senhor nos deu. Os dons e os carismas que o Senhor derramou sobre nós. Peça agora, meu irmão. Peça que o Senhor derrame sobre você os dons e os carismas que Ele tem para cada um de nós. Ô Senhor, acumula essa comunidade de dons, Jesus.
Uma comunidade, Senhor Jesus, que viva a autenticidade da fé, Senhor, que viva a autenticidade do Teu chamado, a autenticidade da Tua vocação, Senhor, para conosco. Eu quero te pedir que o Senhor retire agora todos os obstáculos, todas as barreiras que nos impedem, Senhor Jesus, de experimentarmos a Tua graça em nossa vida. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja abrindo os caminhos para nós, Jesus. Dá
Glória ao Senhor. Continue orando. Mas usando sua oração agora, para que possamos escutar a Deus. Isso. Escute a Deus agora. Deus, Ele vai falar-nos aí dentro do seu coração. Escute a voz de Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vai sendo isso, amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pelo Senhor nos falar de modo especial. Pelo Senhor nos mostrar, Jesus, por onde nós devemos seguir. E a palavra do Senhor me mostrava é como se fosse uma ordem para nós. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta a tua face para os amonitas e profetiza contra eles. Diz-lhes: escutai a palavra do Senhor Javé. Nós precisamos ser anunciadores dessa palavra. Nós precisamos ser anunciadores desse Evangelho. Deus aqui nos chama, nos cantar juntos. Tu és o Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu.